Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um verdadeiro titã do mundo dos bancos de dados, o PostgreSQL. Ele já está na estrada há décadas, né? É uma ferramenta super poderosa, muito confiável, mas, como qualquer tecnologia, tem seus altos e baixos. Vamos descobrir juntos o que o torna tão especial e também onde é que ele pode apresentar alguns desafios. Bom, para começar, vamos colocar os pingos nos is. O que é o PostgreSQL? Ele nasceu lá em 1989 como um projeto de pesquisa em Berkeley e, desde o início, o objetivo era ser robusto e muito, mas muito escalável. Essa história toda já dá uma boa ideia do porquê ele tem essa fama de ser uma das opções mais confiáveis do mercado, né? Mas como é que ele consegue gerenciar tantos dados de um jeito tão eficiente? Para entender todo esse poder, a gente precisa dar uma olhada em como ele funciona na sua essência. A estrutura do processo é, na verdade, bem elegante. Pensa assim. Primeiro, os dados são todos organizados em tabelas, quase como se fossem planilhas. Depois, o sistema cria umas conexões lógicas entre essas tabelas. Para achar qualquer informação num piscar de olhos, ele usa uma indexação super avançada. E o mais importante de tudo isso é protegido pelas transações ACID, que garantem a integridade dos dados. E essas transações ACID, esse é o molho secreto por trás da famosa confiabilidade do PostgreSQL. A sigla quer dizer o seguinte: atomicidade, que garante que uma operação ou acontece por inteiro ou simplesmente não acontece, consistência para manter os dados sempre válidos, sem bagunça, isolamento para que várias operações ao mesmo tempo não interfiram umas nas outras, e durabilidade, que garante que um dado salvo, continue salvo, mesmo que tudo dê errado. É basicamente uma promessa de que os dados vão estar sempre seguros. Agora que a gente já entendeu o básico, vamos para a parte mais legal. Por que tantas empresas e tantos desenvolvedores escolhem o Postgres? Quais são os superpoderes dele? Olhando de uma vez só, a gente vê as 5 principais vantagens. Uma confiabilidade a toda a prova, uma capacidade gigante de crescer, o respeito aos padrões da indústria, uma flexibilidade incrível e, claro, a força de uma comunidade global. Agora vamos olhar cada uma delas um pouquinho mais de perto. A primeira grande vantagem, sem dúvida, é a confiabilidade. Isso traz uma paz de espírito enorme. O Postgres foi projetado para se recuperar de falhas sozinho, seja um problema no software ou até no hardware. Isso é possível por causa de mecanismos como o Write-Ahead Logging. Para aplicações críticas, tipo sistemas financeiros ou e-commerce, essa capacidade de se recuperar é, fundamental. Em segundo lugar, a escalabilidade. E esse é um ponto fortíssimo. Significa que o Postgres cresce junto com o projeto. Ele pode começar pequeno, servindo um blog ou um app novo, mas tem fôlego para escalar até virar um sistema de nível empresarial, lidando com um volume absurdo de dados e milhares de operações por segundo sem perder o desempenho. A conformidade com os padrões da indústria é outra razão que faz dele uma escolha tão segura. Por seguir à risca padrões como o ANSYS SQL, o Postgres se comporta de um jeito que todo mundo espera. Isso facilita demais a integração com outras ferramentas e a vida de quem vem de outros sistemas de banco de dados. A flexibilidade do Postgres também é impressionante. Ele não se limita a dados padrão, como texto e números. Ele permite criar tipos personalizados. Imagina só, dados geoespaciais para um aplicativo de mapas. Dá para fazer. E com recursos avançados como Stored Procedures e Triggers, dá para personalizar o comportamento do banco para atender exatamente o que a aplicação precisa. Por último, mas não menos importante, a força da comunidade. Mesmo sendo um software de código aberto, o PostgreSQL tem por trás uma comunidade global super ativa. E na prática, o que isso significa? Significa uma documentação imensa, fóruns cheios de gente disposta a ajudar e um fluxo constante de melhorias e novas funcionalidades. A tecnologia nunca fica parada no tempo. Mas, para nossa análise ser justa, a gente precisa olhar outro lado da moeda. Nenhuma tecnologia é perfeita, né? E o PostgreSQL tem sim algumas contrapartidas importantes que a gente precisa levar em conta. Aqui estão os 3 principais pontos de atenção. Primeiro, a complexidade. Leva mais tempo para aprender, para configurar e para fazer a manutenção. Segundo, os recursos de aprendizagem. Se a gente comparar com gigantes como MySQL, por exemplo, a quantidade de material disponível é menor. E por fim, o suporte comercial. Por ser open source, aquele suporte dedicado 24/7 pode ser mais difícil de encontrar, o que é um ponto de atenção para empresas maiores. Então, depois de pesar os prós e os contras, como é que fica o placar final? Vamos resumir tudo para a gente ter uma conclusão bem clara. O ponto crucial, então, é esse equilíbrio.
De um lado, temos um sistema extremamente poderoso, confiável, escalável e flexível. Do outro, o preço a se pagar por todo esse poder é uma maior complexidade de gerenciamento e um suporte comercial mais enxuto. A escolha certa vai depender de pesar esses fatores em cada projeto. No fim das contas, o material de origem resume tudo perfeitamente. Para projetos onde a confiabilidade e a capacidade de crescer são as maiores prioridades, o PostgreSQL se destaca como uma das melhores opções que existem. E isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Ao colocar na balança a imensa capacidade do PostgreSQL de um lado e a necessidade de conhecimento para dominá-lo do outro, como saber se ele é a peça certa para um projeto? A resposta, como a gente viu, está sempre nesse equilíbrio entre o poder e a complexidade.